santo é o Senhor Jesus. Agradecido seja o Senhor, sempre, sempre através de nós, Pai. Aleluia, aleluia. Grande, grande é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Maravilhoso seja sempre o Senhor, Pai. Agradecido seja o Senhor através das nossas vidas, através de todos os dons, todos os talentos que o Senhor tem dado, Pai, para a tua igreja. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado. Aleluia, 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 aleluia. Engrandecido seja o Senhor sempre. Aleluia, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Em Romanos, capítulo 8, em versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Aleluia. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Grande, grande é o Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Uma pergunta para todos nós. Senão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Então, todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dependente da tua situação, da tua dor, do teu sofrimento, das tuas aflições, do teu medo, da angústia, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, absolutamente. Aleluia. O mais importante aqui, o versículo 7. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória.
Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, nós sedentos de ti. Venha
está louvando a Deus e aproveitando. Glória a Deus. Continue em espírito de oração, continue adorando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia.
Senhor, eu estou aqui. Diga isso, Senhor, eu estou aqui. Diga bem forte, Senhor Jesus, eu estou aqui para oferecer a minha vida, a minha casa, os meus filhos, o meu casamento, aleluia, os meus negócios, tudo que tenho, Senhor, tudo que sou, Jesus, é para ti, Jesus. Aplaude Ele mais forte, aleluia. Aleluia. O grupo de adoração se aproxima para nós louvarmos ao Senhor. Aleluia! Quantos creem que o Senhor é fiel? Aleluia! Se você está aqui respirando, é porque o Senhor é fiel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Oh, Deus, tu és poderoso, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Recebe, Senhor, o nosso louvor, Jesus. Glória! Aleluia!
Tem alguém que vai... Tem um... Aleluia! Aleluia! Vamos passar já a palavra para o pastor, amém? Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Fala a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém, irmãos? Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Eu saudar os nossos irmãos de casa também neste domingo com a paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite. Continue conosco. Deus tem uma palavra ao seu coração. E se você ainda não compartilhou, há tempo de você compartilhar com mais alguém para também participar das bênçãos de Deus nesta noite de domingo. Sim ou não, igreja? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Amados, não vou me demorar muito, eu quero aqui deixar um salmo da palavra de Deus. Aleluia. Quero deixar aqui uns salmos da palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia. Eu quero aqui ler dois versículos de um salmo. Salmo de número 42. Já estivemos na tarde de hoje, um culto abençoado por Deus, ali em Itapiruçu. E Deus falou conosco, a glória do Senhor foi derramada ali naquele lugar. E agora, nesta noite fria de domingo, pastor Marcelo, estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. É verdade que muitos olharam para o frio, muitos olharam para o gelo que está esta noite, mas bem-aventurado é você que olhou para Deus e veio aqui para ouvir a palavra dele, veio aqui para adorar ele. Eu tenho certeza que você já está sendo aquecido pelo Espírito Santo, que a glória do Senhor já está descendo sobre a sua vida, que você já nem está mais lembrando que está fria esta noite, porque você já está dando glória a Deus, já está batendo uma mão na outra e louvando a Ele com palmas, já está levantando as mãos ao céu dizendo glória ao meu Deus, e o Senhor já está te aquecendo nesta noite. Aleluia! Quantos estão nesta fé? Diga glória a Deus. Olha só, irmãos, vamos ler aqui o versículo 1 e 2 do Salmos 42, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? Quantos têm sede do Senhor? Quantos nós temos sede? Mas quando a gente... A pizza da noite é meia salgada, pastor Marcelo, e você acorda outro dia com aquela sede, né? E você vai tomar aquele copo d'água assim, parece que, né? Parece que apaga uma fogueira dentro de nós, né? Aquela sede, né, irmã Maria? Agora imagine você ter sede de Deus, olha como é bom. E você ter sede de Deus, ter sede do Espírito Santo, quanto mais você toma, mais você quer. Essa sede, quanto mais você bebe, mais você quer. E a Bíblia diz que essa água que nós bebemos vem de uma fonte que não seca, que não se esgota. Vem do trono de Deus para a nossa vida. Aleluia. E quantos estão com sede de Jesus hoje? Quantos estão com sede de Deus hoje? Diga aleluia. Feche os teus olhos. Vamos estar louvando ao Senhor mais um pouquinho. Eu já vou passar a palavra ao pastor Marcelo, que vai ministrar, aleluia, aquilo que Deus já tem revelado ao seu servo. Levante as mãos ao céu, oremos, louvemos, cantemos, damos glória. Isso, dê liberdade para Deus nesta noite. Tem pessoas que não puderam estar aqui, vamos apresentar elas também. Vamos clamar pela vida delas, vamos. Aleluia. Até chorar, eu posso até chorar. Amanhã minha fé será recompensa. Eu creio. Meu Deus, Eu creio, Senhor. eu posso nessa feliz.
Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado nessa noite. Glorifica, Senhor, o teu nome sobre esta família. Glorifica, Senhor, o seu nome sobre esta casa, sobre este lar, sobre a vida desta pessoa. Levanta este doente, levanta, Senhor, este acamado, levanta esta pessoa que está desanimada, que está entristecida. Oh Deus, de milagre, oh Deus, de maravilha, vai restaurando, Senhor, vai restaurando esta noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, meus amados, aí vem perto, por favor. Queridos, deixamos aqui já o aviso, né? Quarta-feira, os irmãos de casa também que estão nos acompanhando, nesta quarta-feira, prossegue a campanha com o Círculo de Oração Hosanas ao Rei, e estará conosco no prosseguimento da campanha a missionária Nozete. Você é o nosso especial convidado, você que está aqui esta noite, você que está nos assistindo, faça um esforço de estar conosco. E mesmo que você não possa estar presencialmente, acompanhe a partir das 19h45 já a transmissão pela página da igreja. Sexta-feira prossegue a campanha Tudo é Possível para Deus. Aonde estamos orando, Deus está respondendo com fogo. Coisas tremendas têm acontecido. Resposta tem vindo, irmãos. Ainda sexta-feira passada, a irmã chegou até mim e disse: pastor, o senhor lembra quando o Senhor disse na sexta-feira que Deus estava assinando projetos? Que Deus estava assinando papéis? Olha aqui, está aqui, aleluia, o que Deus assinou na minha vida. Então, irmãos, a resposta está chegando. Então, sexta-feira estamos aí nesta campanha. E como os irmãos sabem também, no domingo, culto da família, onde Deus tem falado conosco tremendamente. Sem mais delongas, vamos estar recebendo um homem de Deus, pastor Marcel, que vai transmitir a palavra de Deus nesta noite. Se você não compartilhou, ainda há tempo. Compartilhe aí. Tem mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Recebemos um homem de Deus com palmas bem fortes. Palmas bem alegres. Palmas bem animadas. Aleluia. Mais forte as palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor esta noite. Queridos, nós já vamos estar fazendo um minutinho de oração e vamos estar ali lendo, meditando na palavra de Deus essa noite. Quantos nessa noite vieram ouvir a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo nessa noite, que você já fez a tua parte. Qual que é a tua parte? Você se entregar ao Senhor em adoração. É você entrar nesse lugar com um propósito, né? E não apenas como um hobby de final de semana, né, irmãos? Você entra aqui, você tem, na verdade, assim, eu costumo dizer que quando a gente vem para o culto, né, principalmente no domingo, né, irmãos, que a maioria dos irmãos tem tempo, logo após o almoço, lá em casa, assim, a gente já começa a se preparar para o culto. Acabou o almoço e já é hino, é palavra, é tudo isso. E a gente já chega aqui já com fome, com sede do Senhor. Amém? Eu quero já estar aqui justificando os irmãos, né? Eu creio que o pastor talvez tenha falado aos irmãos aqui. Eu também coloquei no grupo da igreja. Essa semana a gente não conseguiu estar presente devido a trabalho, mas assim que possível a gente estará aqui com os irmãos também durante a semana. Amém, irmãos? Graças a Deus, né, irmãos? Apareceu alguma coisa. Mas, como era longe, essa semana, acredito que vai dar tudo certo.
que a gente trabalhou longe, lá na Fazenda Rio Grande. E pensa a viagem, né? Então, só para vir de lá com o trânsito é praticamente 1h30. Então, mas em tudo dá graça. Deus nos proporcionou estar trabalhando semana passada, semana que vem vamos estar trabalhando, eu e a Soraya. Aleluia. Os irmãos que nos acompanham viram lá, né, irmãos? A patroa está trabalhando junto, não tem o que fazer. Temos que arregaçar as mangas e a luta. Amém, irmãos? Quantos nessa noite vieram clamar pela sua família? Amém? Mas eu queria fazer, antes de nós entrar na palavra, essa oração, né? Como a gente fez a semana passada. Você que está com seu familiar, com seu esposo, com seus filhos aí, eu quero que você se aproxime deles agora. E nós vamos estar orando, né, em favor da nossa casa, da nossa família, para que Deus, Ele nos dê força para vencer os dias maus, para vencer os dias de aflição que ainda estão por vir. Amém? Ah, mas as coisas vão melhorar, pastor? Vão. Na tua vida espiritual vai melhorar tudo. Amém? Se você crer, na tua vida vai melhorar tudo. Mas os desafios do cristão aqui, irmãos, vai aumentar a cada dia. Os desafios do homem e da mulher de Deus vão aumentar a cada dia. Então, amém? Que você que está aí com sua família, abrace agora, né, seu familiar, sua esposa, seu filho, né, você que está, enfim, em família aí, tenha certeza. Eu quero que você tenha isso em mente, mas que você é um profeta de Deus na sua casa. Nós gostamos de orar pelas outras pessoas, nós gostamos de ministrar na vida de outras pessoas, nós gostamos de ministrar no altar, mas muitas vezes relutamos em ministrar para alguém que está dentro da nossa casa, né? E muitas vezes chamam até o pastor: "Ó, pastor, vem orar para minha esposa." Ô, varão, pelo amor de Deus, tá aí, você é o sacerdote do teu lar, não que o pastor não tenha que orar, mas você tem incumbência de orar, amém? Você é o sacerdote da tua casa, amém? Se não der certo por vocês, aí se chama pastor, amém, irmãos? Eu tenho certeza que Deus, Ele vai levantar famílias nesse lugar, amém? Tem uns casados novos aí que vai aumentar a família, amém? Amém! Aleluia, Jesus. No tempo de Deus, né? No tempo de Deus, amém? Feche seus olhos agora, coloque a mão sobre esta pessoa que você ama tanto e da sua casa, da sua família. Eu quero que você ore junto comigo, você não me deixe orar sozinho, amém, irmãos? Você que está em casa também, faça como ato profético isso, junte a sua família, junte os seus filhos, a sua esposa e oremos juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nesse momento, ó Pai, e oramos, Senhor Jesus, aqui, Pai, em favor da nossa casa, em favor, Senhor, da nossa família, em favor dos nossos entes queridos, em favor dos nossos filhos, da nossa esposa. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos os sacerdotes da nossa casa, que a nossa casa, a nossa família, assim como nós aprendemos na semana passada, é o nosso primeiro ministério, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser ministros em nosso lar, que nós possamos, Senhor, ser ministros em nossa casa, ser ministros em nossa família, e que a cada dia nós possamos estar unidos e fortes diante da Tua presença, pois uma família que ora junto, uma família que lê a Tua palavra junto, uma família que te louva junto, uma família que adora junto, ó Pai, Satanás não consegue ficar perto, ó Pai, as barreiras caem ao chão, as barreiras muralhas caem por terra. Pai, nós repreendemos agora toda obra de inveja contra a nossa casa, toda obra de inveja, Senhor, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra o nosso ministério, ó Pai, em nome de Jesus agora, venha dar força a esse irmão, venha dar força a essa irmã, venha dar força a este pai, a esta mãe, a este filho, Senhor, para prosseguir firme nessa caminhada, para não desistir, ó Pai, em meio a tantas lutas, em meio a tantas provas, a tantas perseguições e aflições. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos o Teu corpo, o corpo de Cristo, e toda a família unida, Pai, tem uma força sobrenatural, uma força, Senhor, a qual Satanás não pode resistir. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor levante sobre esse lugar, que o Senhor levante, ó Pai, nesta igreja, tempo das promessas de Deus, famílias estruturadas, famílias que vão encorajar as nações, famílias que vão ganhar almas para o Teu reino, famílias que vão deixar a zona de conforto e aberrar-se de fazer o Teu
Santo. Nós cremos nessa oração e todos dizem amém. Amém. Todos digam graças a Deus. Aleluia. Aplaude ao Senhor Jesus. Bem forte, bem alegre, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pode se sentar por um instante. Nós já vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada nós precisamos de uma aguinha aqui abençoada. Na semana passada nós vimos, sobre a nossa escala, ordenando nossa escala de valores. E nós vimos que a família está em qual lugar mesmo? Em segundo lugar. Só o Gabriel entendeu. Amém? A família está em qual lugar, irmãos? Então nós vimos anteriormente da família. Primeiro Deus, Você que não anotou, irmão, se você quiser anotar no teu celular, enfim. Nós vimos na primeira ministração que Deus é em primeiro lugar. E as referências principais são Marcos 12, 28 ao 31 e Lucas 14, 26, 27 e 33. Em segundo lugar, a família. Referências principais em 1 Timóteo 5, 8 e 1 Timóteo 3, 2, 4 e 5. E hoje nós vamos ver o que está em terceiro lugar. Quem acha que o terceiro lugar é o seu ministério, é a igreja? Quem acha que o terceiro lugar é o trabalho? Mas tem gente que não acha nada. Glória a Deus. Vamos lá de novo. Quem acha que o terceiro lugar é o seu ministério, é a igreja? Quem acha que é o trabalho? Glória a Deus. Pô, irmãos, não estou participativo. Vamos começar o culto de novo. Amém, irmãos? Eu entendo isso. A dúvida, Esses estão na dúvida, amém? Quem está com dúvida, levanta a mão. Amém, irmãos? Nós vamos aprender, nem dúvida esteja, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma vez a gente participou de um culto em que, o pregador ele colocava a gente em determinadas situações constrangedoras, porque era tudo assim, vinha assim, apontava você. O que é isso? O que significa aquilo? Meu Deus, pensa a prova que foi para os irmãos, Amém, irmãos? Fica tranquilo, irmãos, não vou fazer muito isso, só umas 10 vezes. Amém? Queridos, eu quero que você agora se coloque de pé em nome de Jesus. E você pode abrir a palavra de Deus em Efésios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4, 28. Aleluia. Irmãos, é impressionante quando nós falamos... quando nós falamos disso, agora eu vou desvendar o mistério. Nós vamos aprender hoje o porquê que o trabalho é em terceiro lugar. É impressionante, irmãos, a facilidade que muitas vezes nós levamos aos extremos. Dentro da igreja, quando eu falo, por que eu falo dentro da igreja? Porque essa ministração é para crente. Amém, irmãos? Digamos, vale para todos, mas para você que crê em Jesus, para você que crê que você está debaixo da direção de Deus. E quando nós falamos sobre isso, sobre trabalho, nós ficamos muitas vezes em extremos. De um lado temos na igreja pessoas que, como posso dizer, são viciadas no trabalho, que a vida é focada em si no trabalho. E por outro lado temos pessoas a qual não tem nem o trabalho como prioridade, Então esses são os extremos, De um lado temos pessoas que levam muito a sério a questão do trabalho, não que você tem que levar, mas que leva como uma prioridade superior a outras coisas. E de outro temos aqueles que colocam o trabalho em último plano, em último lugar, nessa escala de valores. Tem gente que coloca até o seu ministério, em si aquilo que desenvolve, à frente de tudo isso. E nós vamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida, irmãos, da sua família, aqueles que estiveram aqui quando a gente falou sobre Deus, a semana passada sobre família, nós lemos lá em 1 Timóteo 5,8 e a Bíblia Sagrada nos fala
a respeito daqueles que não cuidam da sua família, que é pior do que quem? É pior do que o? Quem? Aqueles que não amam a sua família é pior do que o descrente, do que o incrédulo. Amém, irmãos? Por quê? Porque muitas vezes, né, esse contexto, quando nós lemos, a impressão é que esse cuidar é só apenas um cuidado espiritual, né? Eu já vi algumas pessoas pregarem, não, é um cuidado espiritual, é um cuidado de atenção. Não é. O contexto disso tudo, na verdade, quando nós vemos o contexto, nessa 1 Timóteo 5,8, ele está falando esse contexto sobre um sustento material, né? Sobre uma provisão das necessidades físicas da sua família, né? De você como provedor, ou seja, o cristão, você homem de Deus, principalmente, né? O homem que é o sacerdote do lar, que você não leva o trabalho a sério, né? Você deixa muitos, né? Você não, mas muitos deixam a família passar necessidade, né? A fazer outras coisas. E esse ele está desobedecendo o quê? Violando dois valores importantíssimos que vêm logo depois de Deus. Ele está, de certa forma, renegando a sua própria casa, a sua própria família. Então, quando a gente viu esse cuidado, por que eu não falei isso na outra semana? Para a gente poder entender hoje o que a Bíblia fala sobre o trabalho, né? Então, quando Paulo se referia a isso, ele estava dizendo realmente a provisão física, o sustento da casa, não deixar a família perecer. Porque, de fato, não é necessário nem você falar que você espiritualmente é o sacerdote da tua casa. Que o homem tem que ser o provedor do lar, o cuidador da sua casa, e a mulher tem que ficar de boa? Não, né, irmãos? A mulher, ela foi criada com uma finalidade, de ser uma auxiliadora, uma adjutora, né? E você já sabe disso. Então, assim, hoje nós vamos entender por que o trabalho em terceiro lugar. Talvez muitos ficam surpresos, mas nós vamos entender tudo isso. Efésios 4, 28. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Mateus, lê para nós em voz alta aí. Pode baixar a máscara se quiser. Bem alto aí. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. E aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Aqui diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Você veja que aqui, né, essa referência, ela não está falando que apenas nós temos que trabalhar para nós. Aqui fala que além de você prover com as suas próprias mãos, vamos voltar lá em Gênesis, né? Acho que é Gênesis no capítulo 2, não me lembro o versículo, em que Deus deu a missão ao homem de preparar a terra para que ele plantasse e colhesse do seu próprio alimento, né? O homem, o trabalho acompanha a vida do homem desde o início, desde a criação. E nesse contexto aqui que nós vamos ver no Novo Testamento, está falando, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, ou seja, com o seu próprio trabalho, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, não é apenas uma provisão para você, é uma provisão aos carentes. Então, assim, quando a gente fala em trabalho no reino de Deus, aí você vai começar a entender o porquê que está em terceiro lugar. A gente tem que sempre, quando fala a palavra trabalho, agregar essa palavra a outra palavra, generosidade. Trabalho e generosidade no reino de Deus tem que andar junto. Então a pergunta que você está fazendo aí, então pastor Marcelo, eu tenho que trabalhar para dar o sustento para minha família, ou você mora sozinho para mim mesmo, e para ajudar outras pessoas? Exatamente, nota 10 para você, é isso. Então o reino de Deus nunca foi sobre nós. O teu trabalho nunca foi sobre você. É sobre você e mais um corpo. E mais pessoas que estão inseridas no reino de Deus. Talvez se pergunta, mas quem é essas pessoas? Quem é esse necessitado? Até mesmo a sua própria família.
Né? Você não vai deixar a tua família perecer e você vai ajudar lá o irmão fulano e ciclano. Você não vai deixar a sua família em último lugar e ajudar uma pessoa que você é um estranho que você não conhece. Por isso que nós temos que ver essa escala sempre de prioridades. A família está em que lugar? Segundo lugar. Então, se você tem a família em segundo lugar, o primeiro necessitado que você vai ajudar são as pessoas da sua família. Participe lá, irmãos. São as pessoas da sua família, irmãos. Então não adianta nada. Nossa, Deus está me abençoando, estou ganhando bem agora, e agora eu vou pegar o irmão Joãozinho lá, e o irmão Joãozinho vai lá, posta no status dele, fulano me ajudou aqui, trouxe um monte de coisa para mim, me abençoou. E daí lá dentro da sua casa tem uma pessoa perecendo. Então isso é uma coisa que a palavra de Deus, ela deixa bem claro, amém, irmãos, que nós temos que ter prioridades. Né? A palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente, fora do plano divino. Se você quiser acompanhar, mas eu vou ler bem rápido aqui por causa do horário. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha isso, irmão. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Quem são essas pessoas? Aquelas que não trabalham. Então, aqueles que não trabalham não comam, porque estão andando desordenadamente. Não trabalham, antes se intrometem na vida alheia, ou seja, na vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o próprio pão. Eu vou ler aqui. Trabalhando expressamente, comam o próprio pão? Não. A palavra de Deus é clara. Trabalhando tranquilamente. Ou seja, o Senhor, Ele tem algo preparado para cada homem. Deus, Ele provê o sustento para cada um. Mas Deus não vai fazer chover maná do céu. Então, assim, cada um de nós, né? Um é contador, outro trabalha, a pastora trabalha lá na lotérica, o pastor Rodrigo trabalha com acabamento, né? Com pintura, com gesso, outro irmão trabalha no escritório de advocacia, outros trabalham no supermercado. Todos estão trabalhando para uma finalidade. Mas esse trabalho, ele tem um propósito. Né? Esse trabalho ele tem um propósito não apenas de sustentar você, mas sim abençoar outras pessoas. E esse trabalho, ele tem que ser um trabalho que vai te deixar tranquilo. É desafiador, né, irmãos? Nos dias de hoje que vivemos, crise e tantas coisas mais, é desafiador. Mas é o que a palavra do Senhor nos ensina. O que significa essa tranquilidade? É um trabalho de boa? É um trabalho que não precisa trabalhar? Não. É um trabalho em que você exerce sua função, mas que você tem paz. Que você consegue acabar o seu dia e dizer: Senhor, obrigado, Pai, que bênção foi meu dia, esse trabalho abençoado. Talvez você não está trabalhando com aquilo que você sonha, mas você está buscando esse propósito, trabalhar com aquilo que você sonha um dia. Né? Mas você não chegou lá. Mas em tudo que você como servo de Deus, abençoar, será abençoado. Então, se você sair da tua casa e dizer: puxa, nossa, eu vou ter que aguentar aquele patrão, aquele chefe lá, eu não gosto, meu Deus, que luta, Pai, me arranca desse trabalho, faz alguma coisa, Senhor. Mas você já começa o teu dia dizendo: não gosto daquele lugar, você já está maldizendo aquele lugar. Agora, quando você sair da tua casa, mesmo que dentro de você, puxa, não é o que eu queria, mas Pai, eu abençoo meu emprego, eu abençoo meu patrão, e lá os clientes hoje vão bombar lá na loja, Pai, eu sei que é corrido, Deus, mas olha, eu creio que o Senhor tem algo especial para mim, Pai, enquanto eu estiver aqui, vou estar firme, em paz e tranquilo. Então essa tranquilidade é isso. É quando você coloca Deus junto com você no teu trabalho. Aí que entra novamente aquela questão de nós sermos igreja e ser além das quatro paredes.
essa graça que você recebeu hoje, esse poder de Deus que você recebeu hoje, você precisa levar quando você sair trabalhar. Você precisa levar contigo. Amém, irmão? Amém. Porque o teu dia vai ser uma bênção. Amém? O mandamento de Deus aqui em Tessalonicenses deixou bem claro, né? Aquele que não trabalhar não pode comer, irmão. Agora pergunta. Esses dias mesmo eu já fiquei um bom tempo aí sem trabalhar. Só que, irmãos, estamos vivendo dias o quê? De crise, difíceis. Imagine se falar isso uma pessoa que está desempregada lá, sei lá, 1 ano já. E realmente não tem. Como assim não posso comer? É o que a Bíblia diz, mas no sentido de você entender que é você que precisa sustentar a tua vida, a tua casa, você mesmo. Que é o sentido que você tem que entender que quando você está ali talvez desempregado, você não adianta só ficar orando, irmão. Não adianta só ficar buscando a Deus. Pai, eu sei, Senhor, que está vindo, Senhor. Ele vai bater, Senhor, aqui na minha porta, o trabalho. Ele vai vir vestido de branco, Pai, o trabalho. E eu só vou dar a carteira, ele vai assinar, vai ficar tudo certo. Senhor, até o salário adiantado eu vou receber. Irmãos, entenda isso. Você precisa correr atrás, irmão. Amém? Você precisa se desdobrar. Talvez não é a tua área, amém? Esses dias mesmo eu estava falando com os amigos meus lá. E quando eu pedi trabalho para eles se assustaram. Nossa, mas como assim? Você trabalha com outra coisa, você quer fazer isso mesmo? Eu falei, irmão, do jeito que eu estou, irmão, não tem. Eu preciso prover para minha casa. E nós temos que fazer isso. Amém, irmãos? Amém. O mandamento de Deus é claro. Novamente, quem não trabalha não deve ser tratado pelos outros. Isso não significa que você nunca vai receber ajuda de alguém, mas é algo que você precisa sair dessa zona de conforto. Assim como existe a zona de conforto no sentido espiritual, também tem no sentido físico, em que você às vezes está acomodado diante da situação e o Senhor quer que você se levante. O Senhor quer que você se levante diante da situação para que Ele venha agir na sua vida. Cada homem tem a obrigação e responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isso não apenas o proverá quanto às suas necessidades, mas amparará corretamente em seu tempo, livrando de outros problemas. Porque se você não trabalhar, irmão ou irmã, e você ficar lá só orando a Deus, amém, Deus vai receber a tua oração, mas as contas vão começar a vir, os boletos vão começar a chegar, e você já não vai conseguir mais ter paz. Você muitas vezes vai perder o sono, você muitas vezes vai perder muitas coisas, até mesmo o teu momento de comunhão com Deus, porque os problemas estão chegando pela falta de você estar trabalhando. A palavra de Deus diz que Paulo se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém. O apóstolo Paulo, ele em suas próprias mãos teria lhe provido sustento. Vamos abrir lá, irmãos, em Atos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, no capítulo 20, verso 34. Atos 20, 34. Paulo ele estava ali, ele se orgulhava disso, e que ele não dependia, ele dependia de Deus, mas ele mesmo exercendo o seu ministério, ele trabalhou, Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Atos 20, 34. Todos já acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: vós mesmos sabeis que estas mãos, qual mãos? De Paulo. Que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Olha que maravilhoso, irmãos. Paulo diz, essas mãos, o que quando a gente fala em mãos significa trabalho, Essas mãos serviram para o que era mais do que necessário? Estou lendo errado? O que está escrito? Para o que era necessário. Amém? Para ele e para aqueles que estavam com ele. Novamente nós vemos Paulo dizer, não é só para mim. O trabalho, fruto do meu trabalho, não é só para mim, mas é também para abençoar aqueles que estão comigo.
E Paulo disse: Senhor, eu não preciso de muito, eu preciso do necessário. Paulo está dizendo aqui que ele precisava do necessário. Amém? Quando você fala de Paulo, você está falando de um homem que estava servindo a Deus em período integral. Era um apóstolo que estava servindo a Deus, né, Mateus? Ele era o pastor integral, digamos assim, aquele que vivia do reino de Deus. O que Paulo fazia nesse tempo? Qual era o trabalho que ele exercia? Aqui não diz. Paulo, vamos abrir agora em Atos. Em Atos, no capítulo 18. Um pouquinho antes aí, irmão. Vamos ver o que Paulo fazia. Atos, no capítulo 18. Nessa fase, Paulo estava ali em Corinto. Quando nós lemos aqui no capítulo 20, queridos, nós lemos que Paulo estava exortando ali. E ele estava, na verdade, se despedindo dos presbíteros, dos anciãos da igreja de Éfeso. E ele estava ali ensinando, falando sobre a forma que ele ia pregar a palavra de Deus, quando ele comentou isso, né, sobre o trabalho. Mas aqui no capítulo 18, nós vamos ler aqui do verso 1 ao 5. Diz assim, capítulo 18 de Atos, a partir do verso 1, vamos ler até o 5. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Vamos ler até aqui, amém, irmãos? Então, o que Paulo fazia? Ajudava aquele casal, a qual ele passou a morar com eles, a fazer tendas. Então, mesmo Paulo estando em tempo integral no reino de Deus, assim como muitos pastores dizem: poxa, mas eu sou pastor integral, não tenho que pôr a mão na enxada, não tenho que trabalhar, não. Mesmo Paulo, que é aquele que deixou o maior legado de apostolado de toda a história, mesmo ele, sendo Paulo, tendo em tempo integral no reino de Deus, ele trabalhou, porque era um período difícil, era um período que ele precisava de um plano B também. E nós hoje estamos vivendo dias, muitas vezes, em que nós, se não entendemos o que Deus quer de nós nesse respeito, nós vamos nos perder. Eu falei com algumas pessoas nessa semana, e falei inclusive do meu trabalho, dos clientes que a gente perdeu, daquilo que a gente poderia ter feito com a minha esposa e não fizemos. Comentei com alguns irmãos até aqui, que estão aqui inclusive, e isso mostra que nós muitas vezes somos negligentes, porque nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu. O Senhor nos deu um trabalho que foi uma bênção, que foi uma bênção mesmo em nossas vidas, desde 2005 trabalhando ali com divulgação, com eventos, mas nós nunca paramos para pensar: será que isso vai acabar um dia? Será que isso vai ter fim? Será que vai chegar o Covid-19 ou entrar em crise? Então assim, nós pensamos muito só no momento presente, no hoje, né? Como se o amanhã não existisse. E nós agimos negligentemente. E hoje, na crise agora, sem os recursos necessários, estamos tentando fazer aquilo que é certo. Na vida dos que se dedicam a tempo integral ao ministério, sim, o ministério de Paulo se enquadra na prioridade do trabalho. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, aquilo que o pastor faz, aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus, diz sobre servir, e servir está relacionado a trabalho, a trabalhar para o reino de Deus. Se você é um obreiro, você trabalha para o reino de Deus. Se você é um pastor, você está trabalhando a serviço do reino de Deus, né? Jesus, ao enviar os seus discípulos para pregar ao povo, para enviar eles, ele explicou
ele aplicou aos discípulos, não sei se vocês já ouviram falar, nós vamos ler aqui. Ele chamou os discípulos com o termo trabalhadores. Ele mencionou o seu direito de salário, que é a recompensa legítima de um trabalhador. Está lá, vamos ler, queridos, Mateus, no capítulo 10. Aleluia. Mateus, no capítulo 10. Versos 7 ao 10. O próprio Jesus mencionou, aplicou o termo trabalhadores aos discípulos. Diz assim, Mateus 10, vamos ler o verso 7, do verso 7 ao 10. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então o próprio Jesus disse aos 12, tá, mas peraí, pastor, mas a missão dos discípulos não era fazer a obra de Deus, agora o Senhor chama eles de trabalhadores, sim. Porque novamente eu falo, o trabalho não está relacionado só a si, só a tua vida e a tua família, está relacionado ao reino de Deus. Porque você trabalha também para ser generoso, como nós vimos, e abençoar através do fruto do seu trabalho muitas e muitas pessoas. Amém? Então os discípulos estavam aqui, queridos, e olha que interessante, quando Jesus ele fala esse termo, que os discípulos são trabalhadores, ele está dizendo aqui no verso 9, olha que interessante, qual que era o trabalho dos discípulos no reino de Deus? Olha só, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir demônios, era isso o trabalho deles, a função deles. E aqui no verso 9 diz, não vos provereis, ou seja, não levem com vocês ouro, prata, cobre, alforje, não leve túnica, não leve nada. Como assim? Como assim? Jesus estava dizendo, colocando nos dias de hoje, Jesus estava dizendo, digamos que o Mateus aqui é um discípulo, ele é, amém, Mateus? Você é um discípulo do Senhor, digamos que o Senhor manda você evangelizar no interior do Paraná, e o Senhor diz, Mateus, não leve roupa, não leve sapato, não leve toalha, não leve nada, Mateus. Não leve nem bolsa, Mateus. Aí você, mas Senhor, como? Era isso que ele disse aos discípulos. Por quê? Por que ele disse isso? Porque digno é o trabalhador do seu sustento e alimento. Ou seja, o Senhor ia prover pessoas, o Senhor ia prover a roupa, o Senhor ia prover a túnica, o Senhor ia prover o alimento para o Mateus, o Senhor ia prover tudo para ele, porque ele se dispôs a estar indo, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Então esse é o segredo, pega a visão, irmão. Esse é o segredo. Você colocar a tua vida à disposição do reino de Deus. Então o trabalhador, os discípulos que trabalhavam, eles ouviam a voz de Deus e obedeceram. Porque assim como muitas vezes as pessoas, a igreja envia missionários a outros países, e muitas vezes aquele missionário fica lá sem provisão, o pastor muitas vezes lá, diz lá, digamos, pastor Jorge Câmara, não tem, esse mês não entrou oferta missionária, meu querido, você vai ter que se virar aí, não sei o que você vai fazer, mas ele está lá cumprindo o ID, Deus proverá. Deus proverá. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. Agora você está entendendo por que o trabalho está em terceiro lugar? Porque o trabalho expressa muito aquilo, a própria vontade de Deus. Porque se você não é um trabalhador fisicamente, você vai fazer algo de Deus, irmão? Se você não consegue levantar de manhã, tirar a remela do olho e trabalhar, você vai pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo? Então, está relacionado. O Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra, que o trabalho é algo fundamental. Porque através de você ser um trabalhador, um guerreiro e uma guerreira do Senhor, você vai ter disposição a fazer a vontade de Deus. Agora a pergunta que
para encerrar aqui, que nós estávamos ali falando no começo, o excesso de trabalho. É certo. Quando nós estamos fadados, aquele excesso de trabalho, em que nós não conseguimos nem respirar. Não estou falando, né? Teve uma pessoa que perguntou, puxa, mas e se eu, irmãos, e se eu tiver que trabalhar à noite? E se eu tiver que, por exemplo, trabalhar de madrugada? Amém, irmão? Vai trabalhar. Né? Porque Jesus está à disposição de você 24 horas. Não é só na hora do culto. Se é para você prover para a sua família, amém. Né? Converse com o pastor. Pastor, você vai conseguir estar no domingo, pastor. Mas você está trabalhando, você não está indo na festa. E se você quer realmente deixar nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu preciso, Pai, de um emprego, mas eu não quero deixar de fazer a Tua vontade. Olha, irmão, porque a oração tem poder. A oração move a mão de Deus. Então se você orar, o Senhor vai te ouvir. Aleluia. Mas muitas vezes você pode ser um canal de bênção lá onde o Senhor te colocar. Você é um profeta dentro do seu trabalho. Então assim, quando você entender isso, que você precisa ser o provedor do lar, que você precisa suprir a sua família, para que você cumpra, né, e cumpra ali a nossa segunda preferência, a nossa segunda prioridade, que é a família. Você precisa trabalhar. Você precisa entender isso. Talvez você se pergunte agora, vamos falar aqui com os jovens. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Você está falando tudo isso aí, eu estou boiando aqui. Eu sou solteiro, estou estudando, penso em fazer uma faculdade. Ou seja, alguns estudantes, né, aqueles que pensam que estão estudando ainda, vão fazer uma faculdade, não sabem onde colocar os estudos na escala de valor. Agora, olha que interessante. Considere que o teu estudo, irmão, considere que aquilo que você está aprendendo é um meio de você estar se profissionalizando e se preparando para o trabalho. Você está se preparando para o mercado de trabalho. Então a sua prioridade é o seu estudo. Antes do ministério? Sim. Antes do ministério. Porque você não vai deixar de louvar por causa do teu estudo. Você não vai deixar de adorar a Deus por causa do teu estudo. Você não vai deixar de vir à igreja por causa dos teus estudos. Algum dia o Senhor vai preparar uma oportunidade para você estar aqui. Aleluia. Mas entenda, para quem não trabalha, você, pastor, eu só estudo, amém? Né? Vivemos uma sociedade em que a maioria precisa estudar e trabalhar. Né? Poucos pais conseguem suprir a necessidade do filho. Né? E só depois de fazer a faculdade que vai lá trabalhar, amém. Ô Senhor, como eu queria isso. Até os 18 anos ficar tranquilo ali, depois, né? Mas irmãos, hoje a nossa realidade é outra. E o Senhor, Ele está nos dando um alerta. Porque não adianta nós colocar o nosso ministério. E aqui que eu vou encerrar. Não adianta eu colocar eu ser um provedor do meu lar, colocar à frente da minha família, à frente de tudo, né? Digamos assim, colocar o meu ministério à frente de tudo isso, da minha família, do meu trabalho. Em terceiro lugar está o trabalho. Isso está aí na palavra de Deus, nós lemos. Porque o nosso ministério, ele está atrelado ao trabalho. Nós só vamos ser homens e mulheres de Deus, trabalhadores como os discípulos eram, a partir que nós aprendemos a trabalhar. Eu pergunto, os discípulos eram... O que eles eram antes de ser discípulos? Trabalhadores, pescadores, né? Outro era cobrador de imposto. Então eles tinham as suas funções. Eles tinham as suas obrigações. Mas a partir do momento que o Senhor nos chamou para um propósito maior, o Senhor começou a prover na vida deles. Mas não significava que eles não deviam mais trabalhar. Eles continuariam trabalhando, só que para o reino de Deus. E mesmo tendo essa lição dos discípulos, Paulo ele nos orienta. Em momentos de crise, em momentos em que você está vendo que a situação está difícil, você não tem o que te impeça, mesmo você trabalhando na obra de Deus, interinamente, né, 100%, ganhando o teu salário, né, amém, irmão? Que você possa, você que tem pessoas aqui que tem vontade, você tem um sonho de você ser, né,
alguém que talvez é salariado no reino de Deus, amém. Não é errado, irmão. Não é errado, porque você está a serviço de Jesus, a serviço do reino de Deus. Mas não impede que você trabalhe, amém? Porque Deus, Ele tem algo muito maior do que nós pensamos. E muitas vezes pessoas usam, infelizmente, vocês sabem disso, pessoas usam o fato de ser o pastor, né? O pastorzão lá, o cara que tem lá sei lá quantos membros, e usam tudo isso para dizer que ele não precisa trabalhar, para dizer, não, eu não preciso mais, eu estou a serviço do reino de Deus. E muitas pessoas assim, muitos pastores assim, estão usando o altar do Senhor para levar os outros a achar que o reino de Deus é ganhado por força, a achar que o reino de Deus é ganhado por ofertas, a achar que o reino de Deus é ganhado por você dar o dízimo e as primícias. Nós vamos separar as coisas. O Senhor não quer que você deixe a sua casa perecer, né? Porque se a gente for levar à risca a palavra, Mateus, se nós não trabalharmos, nós não temos o direito de comer. Ah, mas estou desempregado, irmão. Vou contar aqui, quero que você coloque de pé. Em nome de Jesus, eu vou estar encerrando. Eu estava trabalhando ali na fazenda com a minha esposa e tinha um rapaz vendendo balas. E eu não gosto de conversar, né, irmão? Então daí já começou uma conversa ali, né? Aí eu comecei a conversar com aquele moço. E conversa vai, conversa vem. E eu comecei a contar algumas coisas, ele começou a se abrir comigo. Eu sei que em determinado momento da conversa, eu percebi que ele chegou às 13 horas da tarde. E quando foi 3 horas, ele acabou as balas. Eu falei, nossa, tava cheia a caixa. Tava cheia. Minha esposa viu. Em 2 horas, irmão, pastor, ele ganhou R$180 vendendo bala. Então olha que algo assim que ele mesmo me disse. Ele falou assim, então Marcelo, esse é o meu sustento, né? Isso é o que eu faço. Isso, na verdade, através de eu vender balas, eu consegui um trabalho fixo em uma grande empresa. Porque ele acabou, depois eu vi a reportagem, ele passou num programa de TV, porque ele criou, vendendo balas, não sei se vocês já viram, uma frase da sogra lá, e que é bem engraçado, né? Todo respeito às sogras. Mas ele disse assim, vendo balas para não morar com a minha sogra. Essa frase foi ele que criou. E todo mundo que vende bala acaba usando isso aí. Então ele me contou, ele falou assim, você está indo embora? Não, eu estou indo buscar mais bala. Mas você já não ganhou R$180? Não, sim, mas não é sempre, eu tenho que aproveitar a oportunidade. E se eu tenho disposição ainda para trabalhar, eu vou lá busco mais, no mínimo R$400 eu faço hoje. Em um dia, irmão, vendendo balas. Aí a gente passa na rua, às vezes com o carro e vê, meu Deus, coitado, né? Coitado, irmão, vendendo bala. E o cara está ganhando mais que você, irmão. Então, assim, entenda isso. O trabalhador é digno do seu salário. Através de ele se desprender, de ele talvez não olhar, que nem falou, tem muito preconceito das pessoas. Através do esforço daquele jovem, ele sustenta a sua família, ele sustenta o seu lar. E conseguiu um trabalho registrado. Então ele falou, eu trabalho de manhã na empresa e de tarde eu trabalho vendendo balas, né? E inclusive aos finais de semana. Ele falou assim, desculpa perguntar, mas quanto você ganha por mês? Ele falou, no mínimo 4 mil vendendo bala. Hoje, irmão, você vai entrar numa empresa, eu que tenho só um registro em carteira. O meu último currículo é 2003, sei lá. Se você ganhar R$1.500, vai ser... Levanta as mãos pro céu, irmão. Se você entrar numa empresa registrada hoje, levanta as mãos porque tá bom demais. Verdade. Agora, vendendo bala, R$4.000. Então sabe o que é o problema? Não é nós. Não é que as portas se fecharam, não é que as coisas não dão certo. É que eu e você, nós não queremos sair da zona de conforto. Verdade. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Quando você entender e colocar as prioridades no lugar, o Senhor vai abençoar a tua casa. O Senhor vai abençoar o teu celeiro, né?
Se eu perguntar, eu preciso perguntar para Carol e para o Macedo o que eles passaram no começo da empresa deles. Acho que muitos momentos, né, irmão, de desistir, de parar, mas o Senhor, aprove o Senhor de eles estarem hoje, né, abençoados por Deus. Claro, tem os perrengues, tem, mas tudo é um processo e tudo Deus vai honrar. Né? Outro exemplo aqui é a própria Ana, né? Deus, Ele é maravilhoso. Quando você parar de reclamar, irmão, quando você parar de olhar para o teu chefe e ver ele como obstáculo, quando você parar de olhar aquilo que você faz como se fosse algo ruim, e você profetizar a bênção onde você está, Deus vai começar a abençoar a tua vida. Feche os seus olhos, eu quero estar orando por você. Já vou estar passando ao pastor. E na semana que vem nós encerramos falando um pouco sobre o ministério, sobre a igreja, que agora você sabe que a igreja está ali em 4 lugares. Né? Não que a igreja é menos importante, mas entende, é uma escala de prioridades. Né? A igreja está em 4 lugares, não porque é menos importante que o trabalho, mas por uma escala de prioridades diante de Deus. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a igreja e o ministério na semana que vem. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua presença, por estarmos aqui diante, Senhor Jesus, ó Pai, da Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, que tem buscado a Ti pelo seu lar, pela sua família. A Tua igreja que tem buscado a Ti, Pai, porque precisa e espera uma provisão da parte do Senhor. A Tua igreja, Senhor Jesus, que espera que o Senhor a abençoe com poder, com graça, com ousadia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir portas para esse irmão e essa irmã, Pai. E eu me incluo nisso, Senhor, que está passando uma situação difícil. Que o Senhor possa abrir portas agora. Uma porta, Senhor, que seja, Senhor, da sua vontade, do seu querer. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor Jesus, abençoar a vida de cada um. E que cada um possa ter o seu celeiro abastecido e abençoado. Que o Senhor possa honrar o teu filho e a tua filha. E que nós possamos, ó Pai, sair, Senhor, da nossa zona de conforto. Levantar cedo, ó Pai, correr atrás, Senhor, daquilo que nós queremos encontrar, e não apenas ficar somente esperando, achando que as bênçãos do Senhor vão cair do céu, ó Pai, como uma chuva. Senhor Jesus, que nós possamos ter esse entendimento, que nós, homens principalmente, somos o sacerdote, o provedor da nossa casa. Que o Senhor nos ensine, dia após dia, a como nós chegar ao teu propósito, a como nós chegarmos ao teu querer, a como nós chegarmos à tua vontade. Pai, abençoe os jovens que estão estudando, abençoe os jovens que pretendem fazer uma faculdade, mas talvez, ó Pai, muitos se perguntam, mas Senhor, será que o meu ministério, será que não vou infligir o meu ministério se eu fazer uma faculdade? Será que, ó Pai, eu não estarei saindo fora do teu propósito? Que o Senhor possa desvendar ao teu filho e à tua filha, que o Senhor possa mostrar a eles o que o Senhor quer da sua vida, porque em tudo, Pai, nós temos que consultar ao Senhor, em nossa oração, em nosso jejum, aquilo, ó Pai, que nós pretendemos comprar, aquilo que pretendemos fazer, os nossos planos, as nossas ações, sempre devem estar alinhadas contigo. Que a tua igreja aprenda, que eu possa aprender a cada dia, que eu não posso tomar nenhuma decisão de mim mesmo, que eu não posso tomar uma decisão, ó Pai, no impulso, ou na ansiedade, ou até mesmo, ó Pai, Senhor Jesus, porque estou afadigado com algumas coisas, ansioso com algumas coisas, mas que possamos colocar a nossa prioridade em ordem, que possamos entender, Senhor, essa prioridade, que o Senhor é o primeiro, que a família, Senhor, está em segundo, não menos importante, mas que está, Senhor, nessa escala como prioridade, e que nós devemos sim sustentar nossa casa, a nossa família, ser o provedor do lar, assim como está lá desde Gênesis, e em toda a Bíblia Sagrada nos ensina que o homem é aquele que provê no seu lar o sustento para a tua casa, e que através disso nós possamos, ó Pai, se tornar discípulos, verdadeiros discípulos, incansáveis, ó Pai, como Jeremias disse, Senhor, Senhor, eu sinto fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso, eu não sinto descanso. Pai, em nome de Jesus, eu creio nisso, que o Senhor vai colocar em nós esse entendimento, ó Pai, e que nós vamos fluir diante da tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa esta pessoa que está em casa agora e que ouviu a tua palavra e que adorou conosco
conosco nessa noite. Que Deus possa abençoar o seu lar, meu irmão, minha irmã, e a sua família nesse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você pode aplaudir Jesus bem forte, bem alegre. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. Mais forte as palmas vão ser para o pastor, que vai estar encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Graças a Deus. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nossos irmãos que nos acompanharam nesta noite pela transmissão. Mais uma vez eu lembro a vocês, quarta-feira, a partir das 19 horas, inicia-se o culto. Às 19h45 a transmissão pela página da igreja, Igreja Pentecostal Templo das Promessas de Deus em Curitiba. Você é o nosso especial convidado a estar conosco. Sexta-feira prossegue a campanha Para Deus Tudo é Possível e o domingo culto com a família. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitória, produtiva, uma semana a qual o Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Palmas bem fortes.